Olá, bom dia ou boa tarde para você que está assistindo mais um capítulo aqui do nosso Fraunhofer Quick Lives. Hoje a gente tem uma figura ilustre conosco, o Marcelo Prim, gerente executivo de tecnologia do Departamento Nacional do Senai. Prim, me corrija se eu estiver errado, por favor. Não, é certíssimo, é isso mesmo. Então, beleza. Eu sou o Rodrigo Pastli, tá? Head aqui do Fraunhofer Liaison Office Brasil. E vamos mais uma vez aqui com o nosso Fraunhofer Quick Lives, essa iniciativa da gente bater um papo, saber sobre alguns temas, tanto do lado da Fraunhofer na Alemanha e também do lado brasileiro, nossos parceiros, né, com quem a gente está em contato todo dia. E é um prazer imenso, Prim, tê-lo aqui, cara, para a gente trocar uma ideia. Queria que você aqui se apresentasse, né? Já vou começar logo com a primeira pergunta. Quem que é o Marcelo Prim? O palco é seu, cara. Obrigado, Rodrigo. Prazer enorme estar aqui. E, bom, o Marcelo Prim é o pai do Rafael. Começar bem, né? Eu sou blumenauense, então lá de Santa Catarina. Sou engenheiro mecânico graduado na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz meu mestrado na engenharia aeronáutica com foco em produção, gestão da produção no ITA, no CCM, né, o Centro de Competências de Manufatura. E sou doutorando, né? Sou candidato a doutoramento no ITA também, sobre a orientação do professor Jefferson Gomes. E hoje, enfim, estou há 6 anos já como gerente executivo do Senai, a gente trabalhando, né, com inovação e com tecnologia nacionalmente, né? O Senai é uma instituição nacional, né? Então a gente tem aí operação em todos os estados do Brasil. E o nosso trabalho aqui em Brasília é de coordenar, integrar e levar as melhores práticas para todo o Brasil e fazer cooperações internacionais que são vitais para acelerar o crescimento desse trabalho. E é daí que vem o trabalho com a Fraunhofer, né? Então, esse é o Marcelo Prim, e, enfim, é uma história muito bacana e é um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Ô, Prim, obrigado aí pelas palavras, cara. A gente já tem, né, uma história aí longa com a Fraunhofer, né, o Senai, e é exatamente essa ideia de trazer aqui para o público, né, quem que são os atores aí que a gente está sempre no dia a dia, tá? Assim, eu queria ouvir um pouco de você aí, que são, que a gente está ouvindo muito falar, né, os Institutos Senai de Inovação, né, tecnologia, né, até com outros parceiros nossos da Embrapi, né, que vem ajudando também a gente nesse ecossistema. Você falou também um pouco ali que você é do ITA, né? Eu também, a gente acaba sendo, não é contemporâneo, mas todo mundo da mesma sala, digamos assim, até com o professor Jefferson, um grande abraço a ele aí também. Então tá todo mundo de alguma forma conectado, isso é bem bacana, né? Ver essa equipe toda aí em prol do Brasil. Então eu queria ouvir de você um pouquinho aí o que são os Institutos Senai de Inovação, para que a galera saiba. Legal. Esse mundo é pequeno, né, Rodrigo? A gente tem que ampliar, né? Esse mundo da inovação tecnológica, realmente ele tem muito espaço para crescer no Brasil, mas tem centros de excelência que nucleiam e desenvolvem essas pessoas que hoje estão à frente das iniciativas, né? Então, putz, é um orgulho enorme ter passado pelo UFSC e pelo ITA, né? Ainda estou lá, né? Espero defender esse ano o doutorado, e vamos lá. Indústria 4.0, né? Vamos ver se... Na veia. 10 anos já de Indústria 4.0. Mas, vamos lá, os Institutos Senai de Inovação basicamente uma externalidade positiva, digamos assim, é uma iniciativa que está sendo liderada pela Confederação Nacional da Indústria, né, e implementada pelo Senai no Brasil inteiro, né. A gente faz a coordenação nacional em Brasília, pelo Departamento Nacional, mas é um esforço coletivo dos departamentos regionais do Senai. Nasceu de uma demanda identificada através de um diálogo feito pela Mobilização Empresarial pela Inovação, a MEI, que é uma mobilização composta pelas principais empresas inovadoras do Brasil. São mais de 300 empresas que dialogam e criam agendas para melhorar e fomentar a inovação tecnológica no Brasil, né? Então, há 10 anos atrás, Rodrigo, identificou-se que havia uma carência, né, havia um gap de competências tecnológicas que fizesse encontrar o conhecimento ofertado pela academia, pela universidade,
e encontrassem a demanda estratégica e tecnológica da indústria, né? Havia, e ainda há um certo gap de competências tecnológicas, e aí, então, identificou-se no Senai essa entidade, essa instituição que poderia implementar essa rede de 26 institutos Senai de inovação. A gente, no começo do esforço, procurou parceiros internacionais para acelerar a implementação dessa rede, e a gente identificou tanto 2 parceiros internacionais. E é importante colocar, o Senai é uma senhora de 80 anos já, né? Então, a gente há 10 anos atrás tínhamos 70 anos, mas a gente tinha um conjunto de processos de negócio que também precisavam ser reinventados, porque o Senai é ainda conhecido pela sua educação técnica profissionalizante, né? Quem pensa no Senai ainda pensa na escola. Então, a gente teve que contar com parceiros internacionais para acelerar essa transformação, que não é somente implementar prédios, comprar máquinas e botar pesquisadores. A gente precisava repensar todo o capital intelectual. E aí fomos pesquisar no mundo quem liderava essa corrida, né, digamos, esse esforço de conexão da academia com a indústria, e a gente identificou na Fraunhofer a experiência mais interessante, a mais conectada também com a nossa cultura. O Senai foi criado em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, quando a indústria tinha sido fragilizada no Brasil, né? As cadeias globais, por conta da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, tinham sido destruídas. Então, a indústria nacional aqui no Brasil teve que ser inventada, e criou-se o Senai exatamente como um esforço privado, né? O Senai, é importante colocar, não está... o Senai é uma instituição privada, que tem conexões com o governo, mas numa agenda de política pública, mas a gente é governado pela indústria brasileira, né? E, enfim, a gente contou a experiência de aprendizagem industrial do Senai, ela veio da Alemanha, há 80 anos atrás, isso que eu quero dizer, né? Então, quando a gente buscou criar um novo negócio estruturante, que são os Institutos Senai de Inovação, a gente buscou exatamente na Alemanha de novo, na Fraunhofer, a experiência, e a gente tem trabalhado, então, aí já há quase 10 anos, com a unidade do Fraunhofer IPK em Berlim, né, que é conectada em gestão da produção, né, exatamente na constituição do capital intelectual. A gente desenvolveu capital humano, capital de processos de negócio e o capital relacional dessa rede. Cada instituto foi desenvolvido dessa maneira, e são ambientes onde se faz pesquisa, desenvolvimento e inovação empresarial, né? A gente faz pesquisa pré-competitiva, colocando protótipos, né, pegando conhecimento de bancada da universidade, transformando isso em protótipos físico-funcionais que resolvam problemas e demandas industriais, conectando com o mercado. Aí a indústria faz o restante do papel, que é pegar esse protótipo, transformar em produto e botar no mercado, né? A gente faz esse meio campo inspirado no modelo alemão, mas a gente adaptou para a realidade brasileira, porque o ecossistema de inovação brasileiro é completamente diferente do alemão, é mais rarefeito, infelizmente ainda, né? E as conexões com... e a governança com a universidade está mudando. Esses ciclos levam, de fato, 10 anos para, né, aprimorar, mas a gente tem participado de um esforço coletivo que é liderado aí pela CNI, pela Mobilização Empresarial pela Inovação, com outras iniciativas que também surgiram na mesma época e da mesma fonte, né? Então, a Embrapi também nasceu há 10 anos atrás, canalizada e capitaneada pela MEI, assim como os Institutos Senai de Inovação também, né? Então, é um ambiente que vocês vão encontrar pesquisadores que têm a linguagem industrial, eles conseguem interpretar os problemas e as demandas de maneira ágil e rápida, com a linguagem da indústria, no tempo da indústria, com a qualidade que a indústria espera, né? E a gente faz pesquisa e inovação, a gente tem pesquisadores próprios, são quase 1.000 pesquisadores que o Senai tem, metade deles tem mestrado e doutorado, eles estão distribuídos em 13 estados do Brasil, esses 26 institutos, e compõem uma rede nacional, e cada instituto ele tem um conjunto de competências único, né? Eles não competem entre si, eles foram desenvolvidos para trabalhar em rede nacional. Então, a gente tem institutos de sistemas embarcados em Florianópolis, de automação em Salvador, de polímeros, engenharia de polímeros no Rio Grande do Sul, de TICs em Pernambuco, e assim por diante. Então, eles nasceram para trabalhar em rede nacional, entre eles, com a universidade,
A gente tem mais de 300 bolsistas da universidade, mestrandos e doutorandos, pagos com recursos da indústria, né? Então, isso é importante colocar, não são recursos públicos, são bolsistas que estão conectados a projetos de verdade. A gente já tem mais de 1.300 projetos em carteira desde 2014, que é quando a gente entrou em operação. Metade deles, um pouco mais, já foram entregues, né? Metade desses projetos foram entregues, outra metade está em execução agora. E o que eu quero chegar é o seguinte, 91% dos projetos entregues foram entregues no prazo e na qualidade contratados. Isso é novo para o Brasil, né? Isso é novo para o Brasil. Infelizmente, é uma novidade, mas que está, aos poucos, também, essa maneira de fazer P&D de maneira profissional é algo que a gente vem trabalhando, né? Estamos trabalhando há mais de 10 anos para reinventar os nossos processos, para ter agilidade operacional, flexibilidade na contratação, por exemplo, de propriedade intelectual, e qualidade na entrega, né? Dentro do tempo necessário, né? Da tempestividade industrial. Então, isso tudo teve uma recepção muito boa, muito grande da indústria. A gente tem um conjunto, uma demanda muito alta de projetos de P&D que a gente executa, e a gente só, de fato, conseguiu fazer isso por conta dessa parceria com a Fraunhofer, né, que já tinha 70 anos de história em P&D e inovação. Os primeiros 30, a gente sabe, estudando a história da Fraunhofer, que não foi tão fácil assim, né? Patinou muito, né? Teve que criar do zero, o protagonismo é difícil, né? E a gente bebeu da fonte, né? A gente acelerou essa rota nos últimos 10 anos exatamente bebendo dessa fonte da experiência alemã, não errando onde já erraram antes, né? E a gente apontando também para as direções para onde a Fraunhofer tem nos guiado. Então, esses institutos, né, são ativos da indústria, são institutos privados, e a gente tem também, por conta disso, agilidade operacional, mas conectados com a universidade, sempre, né? A gente sempre busca fazer essa ponte entre a academia e a indústria. Me alonguei um pouco, mas essa história vale a pena contar. Você já matou um monte de questionamentos que eu tinha aqui, mas era um pouco também da história dos ISES, né? Você falou lá atrás. E esse link aí, né, de você trazer também da pesquisa, a pesquisa aplicada, né? Então, tentar mudar o mindset do Brasil hoje, né? A gente já vê que já está andando. Então, há 10 anos começou uma semente, foi plantada, que hoje a gente tem o quê? 26 institutos, 27, né? Acho que está chegando em 27. Isso, são 26 operacionais. Isso. Operacionais, isso. E aí, uma dúvida que eu tenho, Prim, durante essa experiência aí de você colocar para rodar, né, junto com o IPK e outros institutos ali que o IPK consegue coordenar, né, para cada instituto, cada ISE, você tem uma competência diferente. E, obviamente, a gente tem a vantagem de ter a rede Fraunhofer, né, atuando em cada um dessas competências técnicas. Qual foi a experiência sua, né, aí é um pouco do seu feeling aí, em relação à indústria, assim, você percebe hoje realmente que a indústria, ela está mudando a cabeça e trazendo inovação com ciência, né, com a ciência mesmo aplicada. Conta um pouquinho desse feeling aí teu. Legal, Rodrigo. Bom, o primeiro ponto é que cada instituto desse, como tem um conjunto de competências único, né, ele contou com o apoio de um instituto ou mais da sociedade Fraunhofer, né, que são, salvo engano, cerca de 70, né, ao total. 75 hoje e 29 mil colaboradores. Pois é. Então, entre esses 75, a gente sempre identificou um instituto específico que trata, por exemplo, tem o Instituto de Inovação de Biomassa, 70 anos de futuro, 2019. É isso? Em 2019. Legal. Aqui, ó. Show. Não, é um espetáculo. A Sociedade Fraunhofer é espetacular. E a gente, para cada instituto que tem um conjunto de competências único, a gente identificou um congêneres, né, um parceiro da rede da Fraunhofer, né, da Alemanha. Então, sempre teve um ou mais institutos junto que ajudaram no planejamento, na implementação, e agora que a gente está em operação, existe uma relação ainda simbiótica, onde auditores, a gente contrata técnicos, especialistas da Fraunhofer, vêm para o Brasil, e eles fazem essa auditoria tecnológica para nos ajudar a identificar pontos de melhoria para a gente caminhar no rumo da excelência tecnológica, né? A gente sempre está alguns passos à frente da demanda industrial, né? Quando a indústria nos visita, ela sempre vai encontrar o futuro da indústria, né? O futuro da tecnologia está dentro de um Instituto Senai de Inovação. E a gente sempre teve, desde o planejamento também, uma ou mais empresas âncoras
Então, tudo que foi implementado na relação, nessa relação com a indústria, a gente fez em cima de demandas industriais muito concretas. A gente fez workshops estratégicos para identificar quais eram as demandas tecnológicas para serem implementadas por cada instituto, e a gente também fez o mapeamento de competências que já existiam no Brasil, também para não sombrear exatamente com a Universidade Brasileira, com a academia e com outros institutos de ciência, tecnologia e inovação que já estavam operacionais no Brasil. Então, a gente fez esse levantamento de oferta e demanda também, e convidamos a Universidade Brasileira também para participar desses workshops para identificar e desenvolver parcerias. Então, o Senai, por ser governado e por ser governado pela indústria, a gente tem uma relação direta das demandas industriais, e a gente sempre aponta exatamente para onde essa governança industrial nos direciona. Então, é uma relação diferente que a universidade tem, né? A universidade, ela trabalha muito no desenvolvimento e na construção de conhecimento, de competências, e oferta isso para o mercado. A gente trabalha junto com a indústria, primariamente, trabalha com a indústria, e identifica a demanda. A partir da identificação da demanda, dos problemas, a gente procura dentro da nossa rede quem tem a melhor capacidade de desenvolver. E nunca a gente tem um conjunto completo do domínio, do conjunto de competências necessários. E aí a gente busca parceiros na universidade, na academia brasileira, e parceiros internacionais. Então, a gente tem uma série de projetos também com a Fraunhofer, com várias unidades da Fraunhofer, que vieram e aceleraram rotas tecnológicas. O nosso modus de operandi, Rodrigo, é assim, a gente nunca diz não para a indústria. Nunca. A gente tem um problema, você consegue ajudar a gente? Sim. Né? Então monta um projeto para mim. Cara, a gente monta um projeto, a gente desenvolve fontes de financiamento, a gente vai atrás vamos lá, batemos na porta da Embrapi, a gente vai lá, bate na porta da FINEP, do BNDES, dos mecanismos que existem, a gente tem um nosso próprio, que é a Plataforma Inovação para a Indústria, é um recurso do Senai, que a gente aplica todo ano 20 milhões de reais para fazer projetos de inovação e P&D, mas 100% dos nossos projetos nascem de uma demanda, de um problema industrial. A gente nunca fala não, a gente monta o escopo técnico, desenvolve mecanismos de financiamento e parceiros tecnológicos no Brasil e fora. Isso é o espírito do Instituto Senai de Inovação. E a gente não só faz esse meio campo, né? Mas a gente também, né, principalmente, somos institutos. A gente tem prédio, a gente tem equipamentos e temos especialistas, pesquisadores profissionais que estão lá para fazer boa parte desse projeto de P&D. Mas a gente nunca abre mão do capital relacional, né? A gente sempre traz e a gente executa isso com muita agilidade operacional, que é muito importante, né? Contratar logo e rapidamente os projetos para não perder o tempo de mercado, com flexibilidade, com qualidade e execução rápida dos pacotes de trabalho. A gente busca fasear as entregas, né, para manter o controle do risco tecnológico, e a gente faz uma pós-entrega também, uma pós-venda, acompanhando a implementação dessa solução no mercado também. Conectamos grandes demandas, grandes empresas com startups, enfim, como eu falei, a gente nunca vai falar não, né? E a gente sempre vai buscar desenvolver financiamento e parcerias para fazer essas entregas no tempo de mercado. Não, muito bom, né, Prim? A ideia é justamente assim, você atender a demanda da indústria em tempo hábil, né? Então, eu ainda vejo assim algumas outras vantagens, né? Vocês conseguem entregar inovação, né, baseada em ciência. Tem também a questão da capacitação da mão de obra nacional, né? A gente vê que o Brasil precisa dessa qualificação cada vez mais, e até num período de pós-pandemia, né? A gente precisa que a indústria acelere, né? A questão de a produção, né? Da qualidade, da produtividade, e também a questão da gestão do conhecimento, né? Uma vez que isso é uma coisa até que eu experienciei muito lá no Fraunhofer, na Alemanha, que é feito, os projetos viram TCC, mestrado, doutorado, ou relatórios que vão ser colocados em prática, né? Então não é apenas na gaveta, vocês conseguem também fazer com que esse projeto ele vá para o mercado. Eu acho que são das vantagens fantásticas, assim, das maiores vantagens que eu vejo, a capacitação e a gestão do conhecimento, né? A gente está gerando mão de obra extremamente qualificada, que já bota no bolso muitos outros países, né? Disso eu tenho certeza. Eu venho acompanhando muito também o trabalho de vocês. Então, assim, estão de parabéns pelo que estão sendo gerados, conhecimentos, né? Tem alguns institutos que a gente trabalha mais perto, a gente sabe, né,
da alta qualificação que está sendo dada, né? Então, putz, eu fico feliz em ver isso evoluir, né, Prim? E assim, aí eu vou falar, você falou muito na questão das redes, né? Hoje vocês, internamente, assim, o Senai, pelo que eu entendi, ele funciona de forma complementar um ao outro, não existe a competição, né? Mas existem algumas redes específicas internas, ou até mesmo via Embrapi, como é que os institutos conseguem se relacionar internamente? Não, a gente tem algumas maneiras de fazer a gente desenvolveu ao longo do tempo algumas redes, a gente chama de governança, né? Mas eu vou usar o termo que você está colocando. Então, a gente tem 4 redes tecnológicas, digamos assim, dentro da rede de institutos de inovação do Senai. A gente tem uma rede de química, tá? Então, tem uma série de institutos ligados à área de química, então tem biosintéticos, química verde, a gente tem biomassa, entre outros, né? Polímeros, e a gente também tem uma outra rede que a gente chama de grupo tecnológico de materiais, novos materiais avançados. Então, a gente tem materiais avançados em São Paulo, de novo, né? A gente tem polímeros no Rio do Sul. Então, esse seria o segundo grupo tecnológico, a segunda rede, né, que a gente tem dentro. A gente teria uma terceira rede de competências ligadas a processamento de materiais e fabricação de materiais. Então, aí tem usinagem, você tem conformação. Então, essa parte mais, né, de ciência dura, de manufatura mesmo, né? E a gente tem um quarto grupo, uma quarta rede, ligado a digitais, né? Então, a gente tem automação, logística, TICs, sistemas embarcados, inteligência artificial. Então, a gente compõe em 4 grupos, em 4 áreas de negócio, e essas áreas trabalham entre si para promover também projetos mais colaborativos. Então, é uma governança interessante que a gente criou. E a gente também tem uma orientação não somente a áreas tecnológicas, mas também a negócios. A gente acabou de aprovar, acabei de falar, né? A gente acabou de aprovar uma proposta junto à FAPESP e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, um projeto de centro de inteligência artificial, né? A gente foi um dos 6 centros aprovados no Brasil, dessa iniciativa da FAPESP com o MCTI, e nucleado pelo Senai de Cimatec, onde a gente tem 4 institutos Senai de Inovação. Então ele foi capitaneado pelo Instituto Senai de Inovação em automação, que tem uma competência em inteligência artificial incrível, né? Tanto é que a gente perde muito talento ao final desses projetos, porque a indústria contrata esses pesquisadores que a gente formou, mas faz parte, né? O Senai é, de fato, um ambiente de aprendizagem industrial, a gente desenvolve massa crítica, talentos para a indústria, e é um pouco difícil para a gente, porque a gente tem que repor e treinar todo mundo, mas faz parte da nossa missão. Então, tem muito talento que participa desses projetos e, no final, a indústria contrata boa parte desses pesquisadores. Mas isso é o espírito também da Fraunhofer, né? A gente sabe que lá, né, 30%, 20% é o quadro fixo, né? E você tem 70% que entra e sai, faz a rotatividade, né? Exatamente. E é bem isso, assim, em média, os pesquisadores na Fraunhofer ficam entre 6 a 8 anos aí antes de ir para a indústria, né? Exatamente isso que você está falando. Uma vez que você faz um projeto com a indústria, já que o nosso foco é sociedade, as empresas identificam esses talentos e pegam para si, né? E assumem papéis estratégicos dentro das corporações justamente para fomentar a inovação internamente. E isso é bom de ouvir, Prim. A gente fica triste que perde mão de obra boa, mas a gente fica feliz porque perde mão de obra boa, entendeu? Porque vai para... Antigamente a gente perdia muito talento para fora, né? Não tinha, isso é importante colocar, não tinha no Brasil um ambiente como tem agora, né? O Instituto Senai de Inovação é um excelente ambiente para quem está se formando, que tem esse viés de pesquisa, para desenvolver projetos de P&D. Num nível, assim, falando muito, muito abertamente, né? Num nível salarial, talvez não sejamos tão competitivos como a indústria, né? Mas a gente também tem uma maneira de abraçar pesquisadores com bolsas ou salário, né, que são competitivos, sim. Ele fica entre um meio termo, por exemplo, entre a academia, né, e a indústria. Então, a gente abraça essas pessoas, né, recém-formados, mestrandos, doutorandos, mas até gente muito bem graduada. A gente traz pesquisadores
de fora do Brasil, pós-docs aqui do Brasil. A gente junta uma turma muito boa e esse povo encontra um espaço para desenvolver criativamente problemas, transformar esses problemas em soluções num ambiente dinâmico, onde tem muito projeto acontecendo, várias empresas interagindo. Então, é um ambiente muito, muito interessante para quem é engenheiro, para quem é técnico, para quem é pesquisador, né, para trabalhar com a indústria. Não tinha isso antes, é um ativo realmente novo. A gente via isso, né, a gente vê o brilho nos olhos hoje dos pesquisadores e fala assim, ó, eu não quero sair de jeito nenhum do Instituto Senai de Inovação. O que eu posso fazer? O meu mestrado, eu posso fazer o meu doutorado, eu tenho acesso a muitos problemas, a muitas empresas, eu cresço muito rapidamente, né? E o mundo de possibilidades é muito grande, como a gente falou. Ele pode, ao final de um projeto de 2, 3, 6, 8 anos, compor uma equipe de P&D de uma empresa industrial instalada aqui no Brasil, né? Então, isso realmente nos enche de orgulho, porque não tinha isso há 10 anos atrás. Nós que somos engenheiros, né, a gente criou um ambiente que, eu ouso dizer, às vezes, a gente criou a NASA do Brasil, né? Que é um ambiente que todo mundo sonha, né? Todo mundo sonha em entrar, né? Poxa, o cara está na NASA, né? A gente espera que um dia o pessoal olhe assim, pô, o cara está no Instituto Senai de Inovação, poxa, é um ambiente assim que a gente desenvolve desde nanosatélite, a pesquisas no campo, né? Até o fundo do mar, submarinos que vão a 3 mil metros de profundidade, sistemas embarcados de drones, soluções para agroindústria, tintas regenerativas inteligentes, enfim, é realmente um ambiente entusiasmante para que esses pesquisadores que não encontravam espaço no Brasil hoje eles têm esse ambiente para trabalhar. Então, nos enche de orgulho. É legal você falar isso, sabe, Prim? Porque na Alemanha tem o papel do pesquisador engenheiro, e é bem engenheiro pesquisador ou pesquisador, assim, você tem aquele local que fica exatamente o que vocês fazem aqui no Brasil, entre o salário, falando em salário, né, entre a indústria e entre a academia. Então você está até no Fraunhofer, bem similar mesmo, como vocês fazem aqui no Senai, e você oferecer uma faixa salarial que fica entre, que aí a pessoa também vai ficar bem na questão salarial e vai ficar feliz em estar sempre resolvendo os desafios, né, que estão vindo da indústria, desafios reais. Exatamente. Isso que é o mais legal que eu vejo assim também, tá? Exatamente. Acho que a gente tá chegando ali perto dos 28 minutos, mas, Prim, eu tenho uma pergunta aqui, e aí vendo os 2 tópicos, tá? Relacionados a que a gente tá vendo dar um boom no Brasil hoje, e os dois são bioeconomia e hidrogênio verde. Qual o papel que você vê dos institutos Senai, da própria CNI aí, como aqui no Brasil? Qual o papel que você enxerga dessas instituições aqui no Brasil para a gente fomentar, para a gente ajudar a acelerar esses 2 campos? Olha, Rodrigo, essa pergunta é fantástica porque, assim, a gente trabalhou nos últimos 10 anos, né? A gente chegou agora em 2021, 10 anos que cunharam a indústria 4.0, né? A gente bateu muito nesse martelo, a gente se empenhou muito em desenvolver essas competências aqui no Brasil e hoje é uma realidade, né? O Senai e outras instituições, como o ITA, como nós mencionamos aqui, têm capacidades plenas de apoiar a indústria a adotar e a desenvolver tecnologias relacionadas à indústria 4.0. Qual é a próxima onda, né? O que vem à frente, né? É humanizar, né? Humanizar a indústria 4.0. Isso passa necessariamente por biotecnologia, bioeconomia, né? E a gente vai encontrar um mundo depois da pandemia onde a gente vai enfrentar uma série de problemas como a questão do climate change, né, da alteração climática, né, da exaustão, né, da biodiversidade global, né, e a gente vai ter escassez de matéria-prima, e isso tudo passa necessariamente por economia circular, né? Como é que resolve isso? Com competências, com métodos e tecnologias ligadas à economia circular, recuperação da biodiversidade, energias renováveis, e isso, né, aí chegamos no hidrogênio verde, né, e a gente tem um potencial incrível aqui com energia eólica, solar, e etanol, por exemplo, para desenvolver tecnologias em hidrogênio verde, né? Então, a nossa próxima onda no Senai será, sim, abraçar e desenvolver tecnologias ligadas à bioeconomia, biotecnologia. A gente tem, sim, um roadmap para hidrogênio verde, para energias renováveis, e estamos desenvolvendo mecanismos para
aprimorar ainda mais as competências do Senai, criando laboratórios específicos, como você falou, né, de hidrogênio verde, de energias renováveis, de economia circular, para ofertar isso para a indústria já a partir de 2021, tá? Então, se a indústria nacional que está nos assistindo aqui tiver a intenção de desenvolver, por exemplo, né, tecnologias de hidrogênio verde, como você mencionou, economia circular, a gente está apontando para essa direção, a gente está desenvolvendo capital humano, a gente está desenvolvendo infraestrutura e, muito importante, relações, né? Então, a gente já está conversando com Fraunhofer, com a GIZ, com a AHK, com os parceiros alemães, para trazer essas competências para o Brasil, desenvolver parceiros na Alemanha para acelerar esses projetos, né? Sabendo também que essa por exemplo, uma rota tecnológica prioritária para a Alemanha, né? E a gente tem um potencial enorme aqui no Brasil para, junto com os nossos irmãos alemães, a gente trabalhar isso junto e acelerar aqui no Brasil o desenvolvimento, porque isso inevitavelmente virá. A gente sabe que, como a indústria 4.0 era inevitável, a questão da recuperação da biodiversidade, da economia circular, será inevitável para a qualidade de vida nossa e do Rafael, como eu falei, dos nossos filhos, né, que virão após a gente. A gente tem essa missão, né, a gente tem essa obrigação de trabalhar nesse sentido. Então, certamente, Estados Unidos já está apontando para isso, né, para a questão da Amazônica, a recuperação da biodiversidade também. Isso é um caminho que a própria China também já está apontando, né? Eles têm planos para neutralizar a pegada de carbono. Isso certamente virá por pressões externas ou internas, né, para que o Brasil também se transforme. E aí, a parceria com a Fraunhofer, eu devolvo a palavra e a bola para você, será fundamental, Rodrigo. A gente vai trabalhar com certeza nisso juntos. Claro, é um prazer, vai ser um prazer, né? Como sempre, aí, esse relacionamento já tem 10 anos aí de história, no mínimo. E contem conosco da Fraunhofer para a gente ajudar o país a realmente ser o player mundial que a gente espera, né? Todos aqui somos brasileiros e a gente quer que o nosso país se destaque em todas as tecnologias, né? E potencial a gente agora tem que trabalhar para isso, né, Prim? Prim, muito obrigado, cara, pela entrevista aqui, rapidinha, mas já deu para dar uma visão muito boa do que está acontecendo, né? O que o Senai, a CNI estão fazendo para melhorar a nossa indústria e, com isso, o nosso país, né? E eu queria, antes de terminar, eu queria ouvir as suas últimas palavras e uma mensagem sua aí para quem está nos assistindo e também para toda a indústria brasileira. Ô, Rodrigo, eu vou dizer uma coisa que a gente aprendeu durante a pandemia, que investimentos em inovação, eles revertem benefícios sociais, né? Essa infraestrutura que desenvolvemos, ela foi colocada à disposição da indústria para dar resposta durante a pandemia. A gente desenvolveu soluções desde álcool em gel até respiradores, até vacina. A gente tem projeto no Senai hoje em desenvolvimento, por exemplo, com a Fiocruz, né? Dessa de RNA mensageiro, né? Então, a gente provou durante a pandemia que investimento em inovação não é gasto, é investimento e ele se reverte em benefícios sociais. E a indústria deu a resposta durante a pandemia, né? A gente não encontrou omissão por parte da indústria brasileira durante a pandemia. Teve muito investimento, muito engajamento, né? Então, quando há um problema, quando realmente há uma situação, a indústria brasileira ela já tem abraçado cada vez mais a inovação, né? E inovação é colaboração, seria a minha frase final, né? Inovação hoje é colaboração. Colaborar não é fácil, né? A palavra é bonita, mas não é trivial, né? É verdade. Não é trivial fazer colaboração. Estamos aqui há 10 anos, né, Rodrigo, com a Fraunhofer, e a gente está cada vez mais se conhecendo e aprimorando, né, os nossos mecanismos de parceria. Então, eu finalizo aqui ofertando isso à indústria, né? Procurem o Senai, estamos à disposição para ofertar a nossa capacidade e a parceria que a gente tem com a Fraunhofer para operacionalizar esse tipo de projeto que realmente transforma uma sociedade, transforma a indústria, tornando ela mais competitiva, né? E uma indústria mais competitiva eleva a qualidade de vida de um país. Obrigado, Prim. E a gente consegue, né, via Senai, fazer projetos com a Fraunhofer. Então, para você que está ouvindo também, quiser também algum contato conosco, a gente faz também projetos via Senai que consegue ofertar alguns dos serviços aqui, né, já no Brasil diretamente. Exato. E parte a gente consegue fazer na Alemanha. Então, isso também é uma
uma casadinha, a nossa colaboração e cooperação, né, Prim? Importante esse aí, não precisa saber falar alemão, né, para poder fazer projeto com a Fraunhofer. Procura o Rodrigo, fala com o Senai, exatamente, que a gente faz esse meio campo aqui, não precisa falar alemão não, fica tranquilo. É isso aí. Bom, Prim, mais uma vez, obrigado pela aceitação aqui, por estar conosco, pelo seu tempo e disponibilidade. A vocês que estão assistindo, quiserem entrar em contato, coloca aí um comentário no vídeo, entre em contato com o Rodrigo aqui, comigo ou com o Prim também, e a gente vai conversando sobre prováveis parcerias. Um grande abraço e fiquem saudáveis aí durante esse período. Espero você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente.